tirania de aço. Capítulo 33. Berengário estava segurando a mão de Adela enquanto caminhava lado a lado com ela até a sala de jantar, onde muitos dos convidados que visitavam para a cerimônia de noivado estavam hospedados e desfrutando de uma refeição farta. Os nobres e as mulheres de várias estaturas não podiam deixar de elogiar os chefes e a boa cozinha que serviram aos convidados. Claro, eram todos os favoritos de Berengário e o conhecimento culinário que ele trouxe de sua vida anterior. Embora certos alimentos estivessem faltando nos pratos devido à incapacidade de obtê-los, os principais alimentos básicos do que se tornaria a culinária alemã foram todos espalhados em um banquete para o senhor e as senhoras desfrutarem à vontade. Quando Berengário entrou na sala, vestia um belo gibão de veludo preto com bordados dourados. Usado sobre um gibão estava um requintado casaco de pele preto sem mangas. Suas calças eram de veludo preto combinando e eram bem cortadas, e ele atualmente usava botas de montaria de couro até o joelho. Tudo isso foi feito recentemente. Em cima de seu pescoço e sobre seus ombros havia uma corrente dourada embelezada com pedras preciosas negras. Seu traje, extravagante, foi fabricado recentemente em sua incipiente indústria têxtil e estava no estilo da Era Tudor, que ainda não existia nesta linha do tempo. Para os senhores e senhoras medievais que se reuniam na sala, seu traje de estilo renascentista era novo e luxuoso. No momento em que a nobreza pôs os olhos sobre o jovem lord e seu senso de moda único, eles não puderam deixar de se sentir surpresos e invejosos ao mesmo tempo. Embora todos tivessem ouvido os rumores da recente transformação de Berengário, nenhum deles realmente acreditou até o momento em que o viram. Adela, é claro, estava de pé ao lado dele, segurando sua mão e usando um vestido estilo Tudor no mesmo esquema de cores preto e dourado. Apesar de sua idade, ela parecia bastante arrebatadora ao lado de seu noivo. Muitos dos solteiros elegíveis ficaram instantaneamente furiosos porque o filho de um barão humilde como Berengário havia arrebatado uma jovem tão boa. Eles não conseguiam entender o que o conde de Steiermark estava pensando, permitindo que sua filha mais nova se casasse com o filho de uma família de tão baixa nobreza. Claro, Otto não foi o único conde a casar uma de suas filhas com os filhos de Segard. Com a chegada do conde de Steiermark e do conde de Tirol vieram muitos de seus súditos prestando homenagem a seus suzeranos e sua participação no que normalmente seria um assunto local. Havia muito mais nobres na ocasião do que inicialmente projetado, e muitos mais viriam nos dias seguintes. De Steiermark e Tirol, nobres de todas as posições podiam ser encontrados em Kufstein no momento. Muitos dos quais nem sabiam da existência de Berengário antes de seu noivado com Adela. Ainda assim, fizeram o possível para apaziguá-lo, como puderam perceber pela presença de dois condes em uma festa que ele pessoalmente convocou, que talvez um dia Berengário se tornasse uma figura importante no Ducado da Áustria. Linde estava de pé no meio da multidão ao lado de Lambert enquanto observava Berengário e Adela chegarem na moda recém-projetada com muita inveja em seu coração. Por que Berengário não a presenteou com um vestido tão fino? Obviamente, ela sabia que não seria apropriado para ele fazer isso, e se ela valsasse usando um vestido tão fino, seu pai e noivo imediatamente suspeitariam de onde ela o havia adquirido. No entanto, a jovem não pôde evitar tais sentimentos ao contemplar Berengário e sua futura noiva de pé no meio do refeitório, aquecendo-se na glória. Assim como Berengário havia planejado, os nobres viram os novos trajes luxuosos que Adela e ele estavam usando e não puderam deixar de se aproximar dos dois e perguntar onde eles compraram roupas tão finas. Claro, Berengário revelou que foi projetado e fabricado no território de sua família dentro das novas fábricas têxteis que ele possuía pessoalmente. Se a nobreza quisesse comprar os novos designs de moda para si mesma, teria que negociar com ele pessoalmente. Assim, um novo e lucrativo comércio nasceu no local. Com muito esforço e despesas, Berengário começou a cultivar linho e importou grande parte do material junto com a seda para produzir esses desenhos. Embora, no momento, o linho ainda estivesse crescendo e ainda não tivesse sido colhido, a fábrica foi totalmente construída. No entanto, atualmente estava operando com capacidade mínima, pois apenas uma única unidade de cada uma das novas invenções foi instalada no grande edifício. Essas invenções incluem a genie giratória, a mula giratória, a lançadeira voadora e a estrutura da água. Considerando que seu distrito industrial foi construído perto do rio Inn, ele tinha ampla energia hídrica para usar nas indústrias siderúrgica e têxtil. A partir de agora,
Ele só podia produzir uma pequena quantidade de roupas, mas era mais do que suficiente para apaziguar os nobres à sua frente e seus desejos de comprar o novo estilo de moda que Berengário havia introduzido pessoalmente. Embora agora não fosse hora de falar de negócios, em vez disso, era hora de construir alianças e conspirar contra seus inimigos. Berengário e Edela passavam grande parte do dia socializando com os outros nobres. Nesta era feudal, a construção de alianças era importante. Berengário sentou-se à cabeceira da mesa enquanto se associava com os outros jovens nobres, bebendo um bom chá de camomila enquanto comia strudel de maçã e biscoitos Lebkuchen. Os outros nobres da sua idade deliciavam-se com as iguarias à sua frente, que Berengário se gabava de ser invenção dos chefes locais. Ele não levaria crédito por muitas coisas, senão ninguém acreditaria nele. Uma jovem bastante atraente não pôde deixar de exclamar de alegria ao provar Pfeffernusse pela primeira vez. Essa é a dela, você tem tanta sorte, eu ficaria tão feliz se pudesse lanchar essas guloseimas todos os dias. Adela não pôde deixar de sorrir com o elogio, a verdade é que ela estava bastante acostumada a comer essas coisas. Ela até começou a se exercitar mais para manter seu físico pequeno, ela nunca iria querer ficar gorda e sem atrativos aos olhos de Berengário. Berengário, por outro lado, instigou a moça e lhe entregou uma fatia de cheesecake. Experimente isso, eu prometo que você vai adorar. A jovem que tinha uma paixão por Pfeffernusse provou o cheesecake alemão e imediatamente se apaixonou por ele. Lindy observava o comportamento de Berengário enquanto beliscava suas comidas favoritas do outro lado da mesa. Ela não gostava tanto de doces quanto Adela e preferia as refeições de verdade, como schnitzel. Contanto que ela conseguisse um bom schnitzel de Jaeger com um lado de Spätzle e uma boa cerveja para acompanhar, ela estava satisfeita. Essa também era a refeição favorita de Berengário. É claro que faltava um componente crucial da refeição, mas Lindy não tinha como saber. Quanto mais Berengário comia sua comida favorita, mais sentia falta das panquecas de batata e das sobremesas de chocolate com as quais cresceu como um alimento básico na casa de sua vida anterior. Ele desejava desesperadamente poder acelerar o tempo para enviar uma expedição à América do Sul e colocar as mãos em cacau e batatas. No entanto, a paciência era uma virtude e, gostando ou não, teria de esperar até ter poder, influência e riqueza suficientes para patrocinar tal viagem. Assim, ele optou por desfrutar da boa cozinha à sua frente, pois estava agradecido por poder jantar regularmente nesses tesouros. Por outro lado, Lambert estava cercado por seus aliados, que começaram a conversar entre si sobre a falta de um certo lord que era parte central da aliança. Um jovem em que Berengário reconheceu como Sr. Ingbert Otzer, estava conversando com Lambert sobre a ausência de Ulrich. É verdade? Ulrich foi morto por um projétil perdido disparado por um canhão de mão nas mãos de um camponês. Lambert não pôde deixar de franzir as sobrancelhas e a palma da mão com tal comentário. Ele não tinha como saber se as alegações de seu irmão eram verdadeiras, pois ninguém conseguiu encontrar o corpo de Ulrich. Oficialmente, Berengário ficou tão desgostoso com o comportamento de Ulrich que deixou seu corpo para os lobos. Embora todos os homens sob o comando de Berengário confirmassem que a história era verdadeira, não havia como saber exatamente como Ulrich havia perecido em batalha sem um corpo. No entanto, no que dizia respeito ao pai, Berengário falava a verdade e, como tal, Ulrich foi condenado como um tolo que marchara para uma posição inimiga entrincheirada e encontrara seu destino nas mãos da sorte. O senhorio de Wiltshire estava em um estado difícil no momento. Uma grande parte de sua força de trabalho havia desaparecido da noite para o dia. Eles não tinham exército profissional para recorrer em caso de guerra. Os von Kufsteins aproveitaram sua maior fonte de renda e uma criança pequena estava à frente da casa. O senhor das crianças estava presente para esta cerimônia, acompanhado por seu regente, que os von Kufsteins nomearam. Isso dizia muito sobre como os senhores feudais atualmente viam a família von Wiltshire. Na verdade, eles se saíram facilmente em comparação com outros que tentaram algo semelhante no passado. O fato de que a família de Ulrich ainda possuía a maioria de suas terras e suas vidas era uma prova da natureza benevolente de Sigurd. Ainda assim, o resultado da tentativa de Ulrich contra a vida de Berengário fez com que muitos dos outros senhores e cavaleiros no canto de Lambert hesitassem em fornecer mais apoio do que já têm. Se não fosse pelo apoio do Conde do Tirol em Lambert, a maior parte de seu apoio teria desaparecido após a morte de Ulrich.
Apesar de apoiar Lambert, o conde do Tirol estava absolutamente furioso com os repetidos fracassos do menino em fazer o trabalho. Olhando para Berengário, quão saudável ele parecia, quão gracioso ele era ao conversar com os outros lordes e damas, e quão prósperas suas indústrias estavam se tornando, o velho conde não pôde deixar de sentir como se tivesse apostado no cavalo errado. Quem foi o idiota que lhe disse que Berengário era um tolo doente e ocioso? Se ele soubesse a verdade sobre o Berengário antes, teria contratado sua amada filha para ele. No entanto, quanto mais o conde Lothar observava Berengário, mais ele percebia que precisava desesperadamente instalar Lambert no trono. Mesmo se fosse possível para ele mudar de lado agora, ele não o faria. Cada palavra que Berengário falou aos outros nobres foi cuidadosamente escolhida para se apresentar sob uma luz melhor. O jovem era astuto, astuto demais. Era óbvio para Lothar que mesmo que pudesse casar sua amada filha com Berengário, o jovem lord não se deixaria enganar tão facilmente ao desistir das reservas de ferro de Kurfürsten, nas quais o conde Lothar precisava desesperadamente para alcançar suas maiores ambições. O que Lothar precisava era de um peão, e Lambert se encaixava perfeitamente nesse papel. O menino estava excepcionalmente ansioso para abrir mão dos recursos mais valiosos de sua família para poder ficar com a filha do conde. Foi, verdadeiramente, e totalmente patético. Assim como o conde Lothar inspecionava Berengário com seu olhar perspicaz, Berengar também examinava o conde Lothar. Atualmente, o conde do Tirol era a maior ameaça à existência de Berengário. Embora a filha do conde tivesse caído sob seu controle, e Berengário pudesse esperar estar um passo à frente do conde, e seu irmão, o jovem senhor, não se sentia seguro sabendo que um homem tão poderoso estava atrás de sua vida. No entanto, ele não demonstrou nenhuma insinuação de sua hostilidade interna em relação ao conde. Enquanto Lambert estava discutindo com seus aliados a perda de seu parceiro no crime, uma das jovens bajulando Berengar trouxe a história de sua batalha com Ulrich. Agora os rumores se espalharam por toda parte e se tornaram muito exagerados. O boato agora havia se tornado tão inflado que até mesmo sua realização real não parecia mais tão impressionante. S. Berengar, ouvi dizer que você comandou pessoalmente um exército de 100 homens enquanto anteriormente ferido pelo atentado contra a sua vida contra um exército liderado por aquele covarde Ulrich que tinha mais de 2.000 de suas próprias tropas. Certamente o louco deve ter, esvaziando seus campos para tirar sua vida. Berengário lutou para manter a compostura enquanto ouvia os absurdos limites que os rumores haviam alcançado. Ele era bom, mas não tão bom. Ele teve que corrigir esse erro enquanto ainda fazia parecer que seu feito era grande. Assim, ele decidiu dizer toda a verdade, é claro, aos muitos observadores que estavam cientes dos números oficiais que Berengário estava prestes a dizer que parecia estar cedendo terreno, parecer humilde enquanto ainda exagerava muito a batalha. Temo que terei que desapontá-lo. A realidade da situação era que eu estava enfrentando 1.600 homens, com 600 dos meus. Ainda assim, com nossos canhões de mão, nós matamos centenas de seus homens antes que eles finalmente quebrassem fileiras e fugiram como os covardes que eram. Ah, garota não parecia nem um pouco desapontada. Em vez disso, ela tinha brilhos em seus olhos ao ouvir os detalhes exatos da batalha do próprio homem. Concedido, ele não negou a parte dela estar gravemente ferido, apesar de ter apenas ferimentos leves e desidratação. Por outro lado, Lambert quase cuspiu sua bebida quando ouviu a afirmação selvagem de seu irmão. A maneira como Berengário desposou uma história tão hiperbólica não tinha nenhum traço de desonestidade em seu rosto. O Berengar era o maior babaca que Lambert já tinha visto, ou ele estava realmente dizendo a verdade. O jovem lutou para entender o que era real e o que era desonestidade. Em última análise, a reunião entre os vários nobres e Berengário foi dividida em duas facções sentadas do outro lado da mesa como se linhas de batalha estivessem traçadas. Aqueles que apoiavam Berengário tendiam a ser da geração mais jovem, poucos dos quais já haviam sucedido a seus pais. A maioria eram herdeiros como Berengário ou mesmo segundos filhos. A outra facção apoiava Lambert, e a maioria deles era da geração mais velha, aqueles que estavam atualmente no poder e já estavam há algum tempo. Se alguém não estivesse ciente da guerra mortal de intrigas travada nas sombras desses dois irmãos, então eles não entenderiam o contexto completo do arranjo de assentos que ocorreu. De qualquer forma, as amizades que Berengário fez nesta mesa com a geração mais jovem de nobres de toda a Áustria um dia se tornariam a espinha dorsal de sua base de poder.
Tirania de Aço capítulo 35. Há algo mais ao longo do dia. Berengar entreteve seus convidados com sua noiva bem perto para deixá-lo bem. Ela era cordial e graciosa em todos os aspectos, uma parceira adequada ao encanto natural de Berengário. Os dois causaram uma impressão duradoura nos nobres que visitaram a propriedade da família von Kufstein. Ele começou a fazer progressos na formação de alianças com os jovens capazes da geração mais jovem. Ele não tinha utilidade para um aliado que não pudesse fazer seu próprio peso como tal. Berengário não perderia tempo com os jovens senhores e senhoras indolentes e frívolos que não sabiam nem contar até 10. Infelizmente, parecia que eles eram a maioria dos descendentes nobres em todo o reino. Ele também tinha sido como eles, estragado e nunca usando seu cérebro. A maioria das pessoas entretidas por Berengário eram filhos de barões ou viscondes de todos os condados de Steiermark e Tirol. Eles estavam aproximadamente na mesma posição que ele poderiam fornecer apoio suficiente aos seus planos se ele construísse uma aliança com eles. Infelizmente, não havia muitos membros excepcionais da baixa nobreza nesta geração, e eles principalmente se agarravam ao canto formando uma pequena camarilha social entre si. A maioria dos barões que não eram seus suzeranos diretos não lhes dava tempo devido ao seu baixo status, muito menos viscondes ou condes e suas famílias. Atualmente, Berengário não tinha tempo para supervisionar pessoalmente seus projetos. Como tal, ele os deixou nos comandos capazes de administradores que ele colocou a cargo deles. Ludwig, como sempre, estava encarregado de seu crescente setor industrial. Gunther foi encarregado de implementar suas muitas inovações agrícolas e Eckhard assumiu o comando pessoal dos assuntos relacionados à milícia. Quanto à milícia, suas atividades foram suspensas durante a permanência do visitante. Berengário não poderia ter vazado informações sobre a eficácia de suas armas. Tal coisa poderia ser desastrosa para seus planos. Como tal, a milícia recebeu um ligeiro adiamento da árdua tarefa de treinamento básico. Apesar de terem sido vitoriosos em uma única batalha, foi contra tropas em sua maioria mal equipadas, que insensatamente avançaram para uma posição bem entrincheirada. As tropas do batalhão de Berengário ainda precisavam completar o treinamento básico e especializado para se tornarem um exército totalmente capaz de aniquilando seus inimigos nos campos. Embora eles aceitassem muito mais seu treinamento e seus métodos depois de testemunhar pessoalmente os resultados que produziram durante aquele dia fatídico em que massacraram as forças de Ulrich e resgataram seu comandante. Era uma história que muitos deles contariam a seus netos algum dia em um futuro distante. Nos dias seguintes, ele estaria ocupado socializando com a nobreza visitando a grande festa que estava celebrando para dela. Ele tinha uma grande surpresa em mente para a jovem. Ele decidiu que já era hora de introduzir alguma cultura da era renascentista, particularmente a cultura de salão de baile, que não aconteceria naturalmente por pelo menos mais um século. Claro, Berengário só conhecia uma dança de sua vida anterior, a valsa, então seria mais justo dizer que ele estaria implementando um aspecto do início da cultura moderna. Berengário não teve tempo nem permissão para ampliar o castelo para conter um salão de baile. Como tal, ele construiu uma plataforma pública na praça da cidade para a ocasião. Eventualmente, ele gostaria de construir um palácio mais moderno que obviamente conteria tal necessidade e acabaria com os castelos. Afinal, uma vez que suas armas se espalhassem pelas grandes potências da Europa, as poderosas paredes de pedra da era medieval se tornariam obsoletas. Embora ele não tivesse planos de vender suas armas para outros, era apenas uma questão de tempo até que fossem recuperadas e submetidas à engenharia reversa, pelo menos até certo ponto. Pode levar anos ou mesmo décadas no ritmo atual das coisas, mas mosquetes e canhões dominariam os campos de batalha da Europa muito mais cedo nesta linha do tempo do que em sua antiga vida, e quando o fizessem, grandes castelos se tornariam uma coisa do passado. Ultimamente, Berengário vinha elaborando planos em seu tempo livre para transformar Kufstein em uma cidade funcional. Era um sonho distante neste momento, mas ele pretendia tornar realidade em sua vida. Se quisesse alcançar suas aspirações, precisaria de uma grande cidade para ser sua sede de poder e se recusou a deixar para trás as terras de sua família apenas porque outras áreas eram mais desenvolvidas. No momento, Berengar se viu trabalhando no layout da cidade proposta de Kufstein. Era tarde da noite e seus convidados haviam se retirado para a noite. Ele até mandou a dela para o quarto dela que estava exausta depois de socializar com as famílias nobres que chegaram cedo. Atualmente,
Uma lamparina a óleo iluminava a grande sala de pedra em que residia. Era quase meia-noite e, a qualquer momento, ele poderia esperar uma batida em sua porta e uma Lindy particularmente ciumenta aparecer e exigir sua cota de atenção durante o dia. Afinal, ela teve que se sentar no canto de Lambert e não pôde conversar com seu amante o tempo todo, enquanto observava, agir amorosamente com a dela. Com certeza, bateram na porta e, quando Berengar abriu, encontrou Lindy com uma adorável expressão de beicinho enquanto ela entrava no quarto dele e pulava em seus braços. No entanto, antes que ela pudesse beijar os lábios de Berengário, ele levantou a mão e bloqueou sua tentativa antes de se sentar na cama e fazer sinal para que ela se sentasse ao lado dele. Sua diversão noturna podia esperar, ele tinha assuntos importantes para discutir com seu mestre de espionagem. Lindy, que nunca recusava uma das ordens de Berengário, sentou-se ao lado dele e agarrou-lhe o braço, enterrando-o no peito, com um largo sorriso no rosto. Esse Berengário, já habituado às travessuras da megera, não reagiu minimamente e limitou-se a continuar o seu raciocínio. Então seu pai parece estar descontente com meu irmão. Lindy não pôde deixar de rir da declaração. Era verdade que seu pai estava furioso com Lambert. Ele não apenas falhou mais uma vez em assassinar Berengário, mas também conseguiu custar a lotar uma grande quantidade de matérias-primas. Afinal, Ulrich estava desenterrando mais ferro do que havia relatado ao seu suzerano e o estava vendendo ao lado de lotar um preço mais baixo. Era parte da aliança que eles tinham alcançado. Agora que Ulrich estava morto e suas minas confiscadas por Segard, ele não estava mais recebendo um carregamento regular de ferro de Kufstein. Assim, seus planos de equipar seus exércitos com as melhores armas e armaduras começaram a ser interrompidos. Embora o conde pudesse adquirir ferro de outras regiões, ele já havia investido pesadamente em sua aliança com Lambert e queria um retorno em breve. Lindy estava ciente de tudo isso e não pôde deixar de rir do fato de que os inimigos de seu amante nunca seriam capazes de atingir seus objetivos. Papai está furioso com seu irmãozinho. No entanto, isso também significa que ele vai pressionar Lambert a agir contra você novamente. Desta vez, tente não ser pego na armadilha deles. Eu não sei o que eu faria sem ele. Tu. Berengário notou o olhar aflito no rosto da menina e começou a acariciá-la na cabeça para confortá-la. Admito que fui descuidado da última vez. Prometo que não cometerei tal erro novamente. Lindy não pôde deixar de sorrir com a promessa que lhe fez. Havia uma expressão feroz de determinação nos olhos de Berengário, o que ela interpretou como um sinal de que ele permaneceria fiel às suas palavras. Depois, Lindy falou de sua maior preocupação que a incomodava o dia todo, mas até agora não tinha como informar Berengar. Tem outra coisa. Berengário ergueu a sobrancelha. Pelo jeito que a bela jovem estava agindo, era algo sério. Como tal, ele se serviu de um copo de vinho enquanto oferecia uma beleza celestial ao seu lado. No entanto, para sua surpresa, ela recusou. Em vez de aceitar o vinho, ela olhou para ele com um olhar inflexível enquanto descansava a mão em seu abdômen. Estou grávida. Levou um momento para que essas palavras fossem registradas no cérebro de Berengário. Enquanto tomava um gole de vinho com indiferença, no entanto, enquanto bebia o vinho tinto, ele percebeu o que ela havia dito e quase engasgou. Ele olhou para ela incrédulo enquanto lutava para entender suas palavras. Você é o quê? Lindy voltou a fazer beicinho ao ver que Berengário não estava tão excitado como ela. Na verdade, ele estava profundamente preocupado com toda a situação. Você me ouviu. Estou grávida. Você vai ser pai. Berengário fez o possível para manter a compostura enquanto bebia lentamente seu vinho, mantendo uma aparência digna. Isso não era algo que ele esperava, é claro, com a forma como aqueles dois estavam fazendo isso todas as noites no último mês e meio. Era algo que ele deveria ter previsto seriamente. Seu cérebro pensou rapidamente em uma solução, afinal, ela ainda nem era casada com o noivo. Só isso já seria um escândalo, mas a verdade era que seu noivo não era o pai. Se alguém descobrisse isso, sua reputação estaria arruinada para sempre. Berengário teve que evitar que isso acontecesse por várias razões, principalmente entre eles a que prejudicaria seriamente suas relações diplomáticas se as pessoas descobrissem que ele estava brincando com a noiva de seu irmão mais novo. Após vários momentos de intenso pensamento, diga que é de Lambert. Ele disse severamente enquanto ordenava seu amante como um mestre dominador. Ela estava chocada,
No fundo, ela esperava que Berengário reconhecesse oficialmente a criança e a tornasse um legítimo bastardo. Dessa forma, teria direito a seus títulos, e ela não teria que se casar com Lambert. Em vez disso, ele disse algo que soou estúpido, e ela imediatamente expressou suas preocupações. Lambert. Mesmo se eu dissesse que era dele, ele nunca acreditaria em mim. Eu nunca dormi com ele. Berengário lançou um olhar ameaçador para a garota. O pensamento de seu irmão tocando seu amante o enfureceu profundamente. Sua voz estava levemente elevada enquanto ele a repreendia. E você nunca vai. Percebendo que tinha levantado a voz, Berengário acalmou-se e exalou profundamente antes de abrir um largo sorriso e tocar o rosto, assustado de Lindy com a palma firme mas amorosa. Você não precisa que ele durma com você para fazê-lo pensar que é dele, deixe-o realmente bêbado, tire suas roupas e deite-se ao lado dele. Quando ele acordar de manhã, diga a ele que vocês dois dormimos juntos. Faça parecer convincente, derrame um pouco de sangue nos lençóis, para que ele não suspeite de nada. E depois, ele beijou seu amante por vários momentos antes de se desculpar. Desculpe, eu conheço seus desejos para o futuro de nosso filho, mas estou em uma situação precária agora. Não tenho o luxo de assumir a responsabilidade por isso no momento. Talvez um dia eu possa proclamar para o mundo que esta criança é minha e o amor que temos um pelo outro, mas por enquanto, não está nas cartas. Por favor, entenda. Lindy enxugou uma lágrima que estava se formando em seus lindos olhos azul celeste. Antes de assentir em aceitação ao pedido de Berengário. Eu entendo, e vou fazer o que você pediu. Depois, o casal passou a noite juntos, abraçados, celebrando a concepção de uma nova vida. Completamente inconsciente dos problemas que se seguiriam por causa do nascimento desta criança. Afinal, quem poderia conhecer o futuro, distante? Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances,